Olá, nesse curto vídeo a gente vai descobrir como fazer para criar um boletim utilizando o Google Planilhas. Nesse procedimento de hoje, nós vamos utilizar dois recursos muito importantes para fazer esse cálculo, que é a fórmula para média e o uso da condicional se mais alguns atributos. Tá? E aí dentro desses comandos a gente vai já se especializar tentando entender como é que eu faço para criar um processo lógico dentro desse boletim. E aí é muito simples, né? A gente vai primeiro começar com a fórmula média. E aí o que é que essa fórmula vai fazer? Ela vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas para poder dar a média. E aí eu tenho aqui esse exemplo, que a sintaxe para você escrever dentro do Google Planilhas é sempre começar com igualdade, que é para ele entender que é uma função. E aí você escreve média, com acento no é, para ele reconhecer certinho qual é a fórmula. Você vai colocar dentro de parêntese quais são as células que vão utilizar ou que vão ser utilizadas nesse cálculo para média. E aí é importante sempre também usar e entender por que a gente está usando dois pontos. Né? Os dois pontos querem dizer que eu vou utilizar um cálculo que vai da célula 1 até a célula 4. Se eu estivesse utilizando ponto e vírgula, ele iria fazer uma seção, uma secção, na verdade, né? Ele ia pegar a célula 01 e apenas a 04, e ele ia desconsiderar todas as outras que estiverem entre elas. Então é importante fazer dessa forma, utilizando sempre os dois pontos, para você não ter um resultado diferente do que a gente vai fazer aqui. E aí, sabendo disso, qual é a lógica por trás de todo esse processo? Primeiro a gente vai fazer a fórmula utilizando o cálculo da média, e aí eu vou mostrar aqui para vocês através desse exemplo aqui. Neste exemplo que eu tenho, a gente vai inserir a média dentro dessa planilha. E aí eu vou dar aqui como sugestão que eu tenho essa nota em português. E aí para a gente fazer o cálculo da média, a gente vai fazer exatamente como está no slide. Igual, média, não importa se é em maiúsculo ou minúsculo, mas o importante é que a palavra esteja escrita do jeito certo. Eu vou começar abrindo parêntese e vou dizer de onde é que eu quero fazer esse cálculo. Nesse caso, né, como é a disciplina de português, eu vou pegar da célula B4 até E4. E aí você observa que tem os dois pontos. Se eu fizesse ponto e vírgula, ia ficar assim. Tá vendo? Apenas a B4 e apenas a E4. Como a gente quer o cálculo das 4 notas, você vai colocar dois pontos. E aí no fim, fechar o parêntese e dar um Enter para ele fazer a função ser executada. Pronto. Com isso eu já consigo mudar aqui os valores e automaticamente a média vai se adaptando a essas novas notas. Aí você vai observando que a partir desse processo as notas vão sendo alteradas. E aí a próxima coisa, voltando lá para o slide, a gente vai observar que a condicional se vai fazer um teste condicionado a uma resposta. Que resposta é essa? Por padrão, o que ela traz como resposta são as opções verdadeiro e falso. No nosso caso, a gente vai querer saber se o aluno foi aprovado, né, nessa disciplina. A gente pode substituir esses valores de verdadeiro e falso por aprovado e reprovado. A lógica por trás de tudo isso, né, é se essa média for a necessária, a condição que vai ser mostrada vai ser de aprovação. Se não, a condição é de reprovação. Por exemplo, como a gente tem que fazer esse cálculo dentro do boletim, para ser aprovado, a gente vai criar essa condição aqui. E a nota tem que ser maior ou igual a 6. Se isso acontecer, a gente vem para a condição de aprovação, se não, de reprovação. E aí, como é que isso se traduz dentro da planilha? Você vai fazer o uso assim, igual, usa a condição se, abre parênteses e aí você vai colocar todas essas condições aqui. Onde é que está o valor da média, a célula da média. Você vai dizer que para a média de aprovação acontecer, você vai dar o valor, que é o valor padrão de aprovação. No nosso caso aqui vai ser o 6. Aí você vai colocar F4 maior ou igual a 6. E aí essa é a condição que a gente está dando essa funçãozinha do se funcionar. Se eu estou dizendo que o F4 vai ser maior ou igual a 6, eu estou dizendo que quando isso acontece, ele vai ter um valor
de aprovação. E aí eu vou colocar aqui dentro de aspas o texto aprovado. Quando isso não acontecer, que aí vem a condição do se não, você vai separar por ponto e vírgula e colocar dentro de aspas reprovado e fechar a seção do comando com parêntese. Como é que isso fica na prática? Vamos lá, a gente vai fazer do mesmo jeito. Igual, se, abre parêntese. Onde é que está aqui no nosso caso o resultado de média? Está no F4, igualzinho no exemplo. Marca F4, aí coloca a condição que esse F4 tem que ser maior ou igual a 6 para a nota da aprovação. Separa a seção com ponto e vírgula, abre aspas e coloca o valor e quando isso for verdade, né? No caso, aprovado. Fecha aspa, ponto e vírgula e quando isso não acontecer, reprovado. Fecha aspa e o parêntese para fechar o comando. Pronto, agora todas as vezes que você mudar a nota e o cálculo der um resultado de média inferior a 6, olha só o que é que vai acontecer. Ele vai dar com a mensagenzinha de reprovado dentro desse campo de situação. E aí a gente vai dar uma melhoradinha agora no visual dessa tabela e já eu continuo aqui com mais algumas explicações para a gente terminar esses nossos comandos de atribuição dentro da condicional se. Agora, para finalizar, vocês observaram que eu só fiz isso em uma das linhas das disciplinas. Não se preocupe, é isso mesmo. O importante é fazer um. Se der certo, a gente só replica nas próximas células. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma atribuição dentro dessa condicional se para sempre que eu utilizar o texto reprovado, esse texto ficar com um campozinho vermelho e quando o texto aparecer aprovado, ficar verde. E aí a gente vai clicar aqui na célula onde tem as condições da função se. A gente vai na opção formatar e aí vem formatação condicional. A gente vai modificar essas condições. Então, nesse novo campo você vai observar aqui onde tem formatar células se, no nosso caso, sempre que o texto conter a palavra aprovado, ele vai aparecer com esse estilo que a gente vai programar aqui, ó, com um fundo verde e o texto branco. E se você quiser colocar em negrito para deixar mais destacado, também não tem problema. E agora a gente vai adicionar outra regra, que é para quando aparecer o texto reprovado. Você vai fazer do mesmo jeito, vem aqui adicionar a regra, e aí vai também no texto que contém, só que agora não é mais aprovado, é reprovado. E a gente vai alterar também a cor para vermelho. Fez isso, então ok. E aí eu vou fazer aqui o teste para a gente ver se deu certo ou não. Tudo isso que a gente formatou aqui nessas atribuições da condicional. Vou mudar aqui a nota para ela ficar abaixo de 6. E aí você vai ver que o texto ficou com destaque em vermelho. Agora feito isso, só falta mais uma coisinha. Fazer o mesmo procedimento nas outras disciplinas. Vou colocar aqui as notas só para a gente ver o cálculo acontecendo. Vou inserindo aqui. Pronto, depois de inserir as notas, a gente só vai duplicar as funções. Como é que a gente vai fazer isso? Ou você copia, dando Ctrl C, seleciona as outras células e dá um Ctrl V, e aí ele já faz o cálculo e atribui certinho aqui a função de cada linha. Ou você clica na célula que você quer duplicar, e aí vem nesse finalzinho da célula que tem esse encontrozinho, esse quadradinho bem pequenininho. E quando você passar o mouse em cima, você vai até observar que o mouse muda de forma, Ele deixa de ser essa seta para virar esse sinal de mais. Você clica e arrasta para onde você quer copiar e colar a função, e aí vai acontecer automaticamente também um processo que você já fez na primeira célula. E é isso, super simples, nada muito complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar por aqui e a gente vai estar sempre disposto a ajudar e a esclarecer qualquer dúvida. Até mais e forte abraço!